Estimativas revelam que apenas 20% dos aneurismas intracranianos irão sofrer uma ruptura em algum momento da vida. Portanto, quando isso acontece, cerca de 50% dos pacientes morrem nos primeiros 30 dias do ocorrido, ou mais grave ainda, antes de dar entrada em algum pronto atendimento. Você em casa sabe o que é um aneurisma? Sabe como isso pode se precaver quando o susto referente a essa doença pode aparecer? Hoje aqui nos estúdios nós vamos falar sobre esse tema. E para falar de verdade o que é o aneurisma, ele que é médico neurocirurgião, o Dr. Newton Lara, que a gente recebe com muito carinho. Dr. Newton, entra aqui, doutor. Bom dia, bem-vindo, doutor. Né? Bom que dia. Deus abençoe, que maravilha. Aneurisma é um assunto sério, doutor. Muito. É comum na população isso? Não é tão comum, mas causa consequências muito grandes naquelas pessoas doutor, que eles sangram. É igual um AVC ou não? Vamos falar um pouquinho? Já estou introduzindo o tema aqui, gente. Aneurisma. Então, antes de perguntar um AVC, relacionar com AVC, se é a mesma coisa, enfim, o que é um aneurisma, doutor? Aneurisma, vou explicar como, para entender, tem que saber como se formam as artérias do cérebro, tá? As artérias do cérebro, o cérebro é uma caixa fechada, que cabe pouca coisa ali dentro. Tudo é muito apertadinho ali. Então, a parede das artérias do cérebro, elas têm uma camada a menos. Eu tenho aqui um cérebro, doutor. Fique à vontade, se quiser usar. A parede das artériazinhas... Posso virar aqui para mostrar para quem está em casa, doutor? Assim? Fique à vontade, doutor. O programa é seu aqui. A parede das artérias do cérebro, ela é um pouco mais fina, porque tem uma camada a menos. E, além disso, algumas pessoas, geneticamente, produzem menos colágeno na parede da artéria, dessas artérias. Okay. O aneurisma pode acontecer em qualquer lugar do corpo, mas no cérebro as consequências são maiores e a incidência dele é maior porque no cérebro tem essa camada a menos e tem essas pessoas que formam esses vasos com menos colágeno do que o normal. Então isso é uma questão genética. Entendi. Ô, doutor Newton, então é o seguinte, ó, o coração, ele é responsável por bombear o sangue, que tem que ir para todos os cantinhos do nosso corpo. Certo. Quando o sangue vai com aquela pressão, ele vai pelas artérias. Isso. E volta pelas veias. Exatamente. Vai cheio de oxigênio, volta pobre, e aí esse ciclo... Né? E é isso que leva coração, nutrientes pulmão, e oxigênio coração, pulmão, etc. para o cérebro. No cérebro também temos as artérias. Certo. Que é onde o sangue tem que chegar. Para irrigar oxigênio, precisamos disso. Então, é nas artérias e não nas veias. É nas artérias que é o problema do aneurisma. Entendi. E elas o que? Aneurisma, a palavra aneurismo, doutor. A palavra aneurisma vem... aneurisma devido a essa falha na parede da artéria, ela fica flácida. É uma dilatação? Pode ser dilatação, mas o mais comum é como um saco, como uma bexiga. Entendi. A bexiga é frágil, uma parte da parede é frágil e ela vai se ficando com a pressão e vai empurrando e como se estivesse assoprando uma bexiga. Eu me lembro quando eu era pequeno, o pneu da bicicleta, né, que você enchia e ela ficava assim uma bolinha em cima do pneu. É isso, doutor? Basicamente. Ou quando às vezes a bexiguinha, né? Se forma no pneu do carro também, às vezes forma tipo uma bolha. É mais ou menos isso. Mas é a pressão do sangue. O senhor trouxe algumas imagens, não trouxe? Né? Então vamos mostrar isso, gente, com imagens assim. O doutor Newton Lara, nosso médico neurocirurgião aqui. Então, é como uma pequena bexiga, né? Normalmente fica na bifurcação das artérias, porque a pressão na bifurcação é maior, certo. Tá? A pressão na bifurcação é maior e forma essa bexiguinha, que vai com o tempo. A pressão é maior porque o sangue tem que ir para lá, para cá, para lá, para cá. É como uma avenida aí. Isso. E esse é um local de grande pressão. Essa bexiguinha, ela tende a ir aumentando com o tempo. Quanto mais ela vai aumentando, mais fina vai ficando essa parede.
E é como uma bexiga mesmo, uma hora ela estoura mais do que ela pode e ela explode. Arrebenta. E aí arrebenta. E todo o sangue que passaria aqui, vaza e se derrama pelo cérebro. E como o fluxo sanguíneo ele é muito forte, doutor, porque o coração continua e não vai parar o trabalho. Não vai parar aqui, olha, tem um problema aqui na pista, vamos interromper aqui para... Não, o sangue continua. E como o cérebro recebe muito sangue, o cérebro recebe boa parte do sangue que vai para o nosso corpo, vai para o cérebro. Então, o sangramento normalmente é muito grande. É 1 litro por minuto, alguma coisa assim? Por aí, tem como quantificar? Dizer, vai depender também de onde, né? Do tamanho da artéria, tudo. O que acontece é que esse sangue cai dentro de uma cavidade fechada, uma panela de pressão. Entendeu? Não tem espaço para sair, não tem... Não tem. Fica ali. Então, comprime o cérebro. Essa compressão sobre o cérebro é a principal causa desses pacientes não chegarem nem ao pronto-socorro, porque é muito sangue empurrando o cérebro e comprimindo o cérebro. Essa pressão intracraniana provoca aqui uma tremenda dor de cabeça, doutor? Ou é a dor de cabeça que já é um sinal de que... Você falou exatamente o primeiro sintoma do aneurisma, que é o sintoma que acontece quando rompe. Porque o primeiro sintoma do aneurisma, normalmente, é a ruptura do aneurisma, é quando ele se rompe. Tá. Então, as pessoas têm aneurismas, só que os aneurismas, eles não necessariamente sangram. Quando eles não sangram, raramente eles dão sintomas. Um sintoma ou outro de comprimir uma estrutura nervosa, mas isso é raro. Ele dá sintoma quando ele rompe e essa catástrofe, quando ele rompe. E é uma catástrofe mesmo. E a dor de cabeça? E a dor de cabeça é o sintoma de quando ele rompeu. Entendi. Então, o sintoma do aneurisma, daqueles que sobrevivem ao rompimento, é uma dor de cabeça extrema, muito forte, normalmente associada a um exercício físico abrupto. Entendi. Opa, repete, doutor, então. Um esforço físico abrupto. Então, você vai lá, você carrega um peso muito grande, aumentou a pressão intracraniana, isso faz romper, aumentou a pressão arterial do corpo, e isso faz romper o aneurisma. Uma pergunta pode ser absurda, mas aquelas pessoas, a gente sente na face umas pessoas com uma raiva tão grande, com um ódio tão grande, que as veias dilatam, assim, que está lá, que pode assim explodir. Pode provocar o fator emocional aí, desequilibrado? Pode, porque isso causa aumento da pressão arterial, e o aumento da pressão arterial é um fator tanto para a criação do aneurisma, para aumentar o aneurisma e para romper o aneurisma. Eu aprendi, doutor, acho que com o senhor também aqui, que um acidente vascular cerebral encefálico, AVC, pode ser isquêmico quando se obstrui ou hemorrágico quando se vaza. Estamos falando da mesma coisa? Não, são doenças diferentes. Os pequenos vasos, nós estamos falando de grandes vasos do cérebro. Entendi. Que ficam o aneurisma, os grandes vasos. Dos grandes vasos. Os AVCs são em pequenos vasos, que estão dentro do cérebro. Esses grandes vasos, eles ficam em torno do cérebro. Olha que interessante. E não penetraram ainda no cérebro. Esses daqui estão por fora. Estão por aquilo fora. Que a gente viu ali, doutor. Isso. Eles não estão dentro do tecido cerebral. O AVC não, aqueles vasinhos que estão lá dentro da massa cinzenta lá. Isso, dentro da massa cinzenta. Olha só. Então, o fator emocional, essa carga de estresse... Tudo isso é fator de risco para AVC, tanto isquêmico como hemorrágico. Certo. E também é fator de risco para aneurisma em quem tem essa falha na parede da artéria. Olha só, gente. Mais uma foto aqui. Então, bifurcação justamente porque ali a pressão vem com tudo, doutor. A pressão é maior. Isso. E aí é o rompimento que ocorre em volta do cérebro e não dentro do cérebro. Entendi, porque vai espalhando, né? Vai espalhando a quantidade de sangue, aí, doutor, é por isso que pode não dar tempo. E esse sangue todo em volta do cérebro, se ele não levou a pessoa ao óbito pela quantidade dele no momento do sangramento, ele pode levar ao óbito por consequências secundárias a esse sangue todo está em torno do cérebro. Porque o destino dele, doutor, era para alimentar, levar oxigênio em outras partes. Como ele espalhou, aí não está levando, portanto... E esse sangue em torno, ele causa uma inflamação forte em cima do cérebro e causa
e causa uma coisa que se chama, as artérias, quando elas percebem todo esse sangue, elas se retraem. E que é o sistema inteligente do organismo. Isso, mas elas se retraem de forma muito violenta. E isso causa, que a gente chama de vasoespasmo, e isso causa isquemias cerebrais. E a obstrução. Obstrução. Então, às vezes, a artéria se contrai tanto que não vai sangue para pedaços do cérebro. Entendi. E pedaços do cérebro podem morrer por causa disso. Assim como tem isquemia intra, também tem essa por fora aí, né? Isso. Esse espasmo é nas artérias grandes e nas pequenas. Ocorre em todo o cérebro, não só na artéria que rompeu o aneurisma. Mas aquela lá continua vazando. Aquela lá continua vazando. Ou continua vazando, às vezes faz um coágulo em cima e que consegue conter o sangramento momentaneamente. Espontaneamente? Espontaneamente. Senão a pessoa morreria. Então uma porcentagem forma um coágulo e contém. São aqueles que vão sobreviver. São aqueles que vão sobreviver. Claro, que possivelmente vão sobreviver. Se tratados. Claro. Se tratados. Porque a chance dele romper no segundo dia ou no dia seguinte é muito grande. Então, o tratamento tem que ser urgente. Então, a primeira dica hoje é que fique calmo, cuidado com o nervosismo, cuidado com esse estresse, porque o nosso corpo responde, viu? Doutor, os fatores de risco que levam isso, ou seja, já falando do carga emocional, etc., o nervosismo, um exercício pesado que o senhor falou, sentir muito esforço, quais são os outros? Pessoa com diabetes, hipertensão? Tudo que causa doença vascular, que causa doença vascular no coração, que causa doença vascular no cérebro, como o AVC, é causa de doença, de piora dos aneurismas, ou que facilitam eles se formarem, facilitam eles se romperem. Então, é diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade, hipercolesterolemia, colesterol alto. Você está ouvindo tudo isso? Quer que ele repita? Repita, doutor. Então, por favor. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, cigarrinho, tabagismo, são todos fatores de agressão à parede dos vasos e das artérias e que podem provocar ou facilitar com que haja sangramento. É a terceira vez que eu venho aqui, a terceira vez que eu vou, e eu acho que todas as vezes que eu vier ao programa, eu vou falar que esses fatores são fatores que a gente tem que controlar na vida. Nossa, gente, e vai falar milhões de vezes, porque a gente tem que entender isso. Não só entender, mas começar a colocar algumas coisas em prática, é a nossa vida, viu? Mais fotos aqui, doutor, né? Então, aí já é um tratamento, né? Aqui o aneurisma, como ele se forma, bexiguinha, né? Vamos escolher essa foto aqui, vamos falar do intervalo. Então, vamos chamar o intervalo, sim. Doutor Newton, entra aqui, doutor. Quantas vezes o senhor quiser, pode voltar ao programa, porque as suas informações são sempre valiosíssimas, doutor. Nós estamos, eu terminei o bloco passado, doutor, assim, perguntando assim, se de repente o nosso organismo vai dando alguns sinaizinhos, ou seja, a dor de cabeça é terrível quando já está, a artéria rompeu, mas ele vai dando um sinalzinho antes, assim, uma pequena dorzinha aqui, uma dorzinha ali, ou de repente chega a gente, né? Olha, infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente, o aneurisma, na grande maioria das vezes, ele não dá sinal. Ele dá o sinal no momento que rompeu. Então, e aí a gente tem que correr atrás. É uma doença de gente grande ou uma criança pode ter, doutor? Muito raro em criança. É uma criança de adulto, uma doença de adulto, mais frequente em mulher, tá? Na faixa... Tem carga hormonal aí envolvida? Tem. O estrogênio protege a parede da artéria e faz com que não se rompa até a menopausa. Entendi. Então, quando começa a menopausa, é o período que tem maior risco de rompimento de aneurisma em quem tem. Prevenção, doutor? Prevenção é a prevenção daqueles fatores de risco. Daqueles fatores de risco. O senhor estava mostrando algumas imagens. Vamos mostrar um pouco essas imagens aqui, que é um tratamento, né? A boa notícia é que o aneurisma, uma vez que você consegue, investigando, identificar o aneurisma antes dele romper.
Ô doutor Newton, de repente o senhor falou assim, eu lembro da informação que o senhor falou assim, que podemos ter aneurisma em qualquer parte do corpo, né? No cérebro é mais complicado porque aquela caixinha pequenininha ali é trágico a coisa. Mas, por exemplo, assim, quando a gente tem algumas manchas pelo corpo, etc., aquelas veinhas na perna, não é aneurisma isso? Não, aneurisma. Fora do cérebro, o aneurisma de aorta abdominal é um aneurisma comum. E que também é bem catastrófico, mas esse você consegue, esse às vezes dá alguns sintomas. O cerebral não dá sintomas nenhum, a não ser na hora do rompimento. Às vezes tem um pequeno rompimento, às vezes a pessoa tem a sorte de ter um pequeno rompimento, uma pequena quantidade de sangue, tem uma dor de cabeça muito forte e se identifica o aneurisma e se trata. Entendi. Então, a grande chave hoje aqui, a minha lição é os fatores de risco. Mostra aquela foto, diretor, por favor, assim que os tratamentos aí, doutor. Ou seja, aqui está aqui o aneurisma, a artéria e a bolinha aí. E a bolinha ali, tá? A boa notícia é que um aneurisma, uma vez identificado, ele tem cura. Ele pode ser tratado e curado. Ou seja, eu posso colar essa partezinha aqui. Tem dois tratamentos. O tradicional, que é cirúrgico, que você coloca um clipe aqui. Um clipe. E ele exclui o aneurisma da circulação. Tá, mas assim, se ele rompeu, a força do sangue não vai aumentando o buraco? Não, porque se ele forma esse coágulo aqui e o coágulo, na hora que ele rompeu, o coágulo... Tá, eu estou falando daqueles casos que dá para salvar. Que dá para salvar, o coágulo está ali, então e você escorre para operar no dia seguinte o rompimento para tentar fechar o aneurisma. Aqui já veio um catéter, doutor. Esse é o tratamento pelo catéter, que é um tratamento diferente. Eu falei o primeiro, que é pôr o clipe aqui, que é o tradicional e que funciona bem, mas que precisa... Clipa isso e corta-se isso aqui ou não? E corta-se isso aí, deixa para fora. Tá? Esse tratamento é o tradicional, mas precisa de uma cirurgia. Precisa abrir a cabeça para chegar com o clipe ali e colocar ali. Existe a alternativa de colocar um catéter e ir pela artéria como se fosse um cateterismo no coração ou pôr um stent no coração, só que você vai com o seu catéter até a artéria no cérebro, gente. E lá dentro do cérebro eles põem umas molinhas assim. Vão preencher aquele espaço, a ideia é preencher. Isso, vai preencher aquele espaço, isso, preenche aquele espaço. Esse é um procedimento No material de construção tem aquelas espumas que você coloca lá e enche. Isso aí. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E ele preenche, pode ser feito tanto quando antes de romper, que é o melhor, né? E às vezes dá para ser feito também depois de roto. Doutor, digamos assim, um exemplo, eu tenho esses quadros todos, alguns fatores de risco, daqueles que o senhor falou, diabetes, um monte de coisa. Né? Então eu vou lá procurar o doutor. Doutor, tem um exame que o senhor pode ver as minhas artérias no cérebro para ver se eu tenho alguma bolinha crescendo ali, doutor? Existe. Inclusive existem exames pouco invasivos para se saber se tem aneurisma ou não. Até 20 anos atrás, para você saber, você teria que fazer um cateterismo cerebral, porque tem um risco aí, o próprio procedimento tem uma morbidade de 1%. Tá? Hoje não, hoje tem tanto o exame de ressonância como tomografia específicos para avaliar aneurisma cerebral. Então você faz um exame, que é um exame para detectar se tem aneurisma ou não, você faz antes de a pessoa ter o sangramento, e você consegue dizer se tem aneurisma e tratar e curar a pessoa antes. E tanto é que a gente, para famílias que têm aneurismas na família... Tem um fator hereditário? Tem um fator hereditário muito forte. Então, uma mãe que teve um aneurisma, a gente sugere que todos os filhos, principalmente as filhas, façam esse exame para detectar se tem aneurisma ou não. Isso aqui é o que? É contraste, doutor? Esse aqui é o cateterismo. Entrando ali. Tá vendo? Desenhando todas as artérias. Nossa, gente. E aqui, ó, é aquele... Coágulo. Aqui é aquele cimento que a gente pôs. Cimento, aquela esponjinha. Aquela esponjinha que a gente pôs aqui. Tá? A gente colocou. Esse é o resultado final. Ok, eu estou curado do aneurisma ou pode aparecer outro aqui? Quando você faz o exame, você já verifica todos os aneurismas. Entendi.
entendeu? Você verifica todos. Se tiver um do outro lado, ele já aproveita e trata Pode do outro lado. acontecer de romper vários ao mesmo tempo, doutor? Não. Aí não dá tempo. Muito, Se um já faz isso, muito estrago, difícil, imagina, muito né? difícil. E quando a pessoa tem mais de um, e tem gente que tem até 5, 8 aneurismas, você tem alguns cálculos que você faz para saber qual é o que tem mais chance de ter sangrado. Eu já vou chamar o WhatsApp, doutor, assim, tem aqueles esportes radicais que hoje está na moda também no Brasil, os UFCs, o MMA, aquela, porrada para todo lado, é batida na cabeça, doutor, assim, Quem tem aneurisma, assim, quando a gente faz o diagnóstico de aneurisma, que o aneurisma tem chance de sangrar, a gente não deixa a pessoa fazer nada até tratar o aneurisma. Não, mas a pessoa que gosta dessas lutas pode provocar futuramente... Existem aneurismas traumáticos, sim. Entendi. Existem aneurismas que são causados por trauma. É muito mais raro do que esse tipo de aneurisma. Os esportes de impacto, luta, de agressão aí? Trauma craniano causam outras doenças. O Parkinson, como você já falou, inclusive. Parkinson, Temos algumas perguntas, doutor. Vamos, assim, aproveitar o Santo Povo de Deus que quer participar do tema aí. O nosso amigo Roberto Gonçalves, de São Bernardo do Campo. Bom dia, Roberto. Deus te abençoe. Ele fez uma cirurgia de aneurisma tem 2 meses. Em quanto tempo eu posso voltar a trabalhar, diz ele aí, doutor? Roberto. Bom, Roberto, aí tem algumas coisas, eu vou tentar te ajudar, né? Mesmo não sendo seu médico. Se você fez a cirurgia aberta, ela geralmente é mais traumática. Alguns casos não dá para fazer pelo catéter, tem que fazer aberto mesmo. Tem que abrir a cabeça e pôr o clipe. Essa é uma coisa. A segunda coisa é se você teve sangramento ou não. Se foi uma cirurgia eletiva, você lá descobriu que tinha aneurisma e tratou o aneurisma, você está curado. Tá? Então, 2 meses já podia... Assim, se mas está curado, ok, mas se não cuidar dos fatores de risco, pode... Não, dificilmente ele vai ter outro aneurisma. Opa, a gente faz o diagnóstico e já trata todos. Que boa notícia. Então, a pessoa que tratou, que fez o exame e tratou do aneurisma, tem menos chance de desenvolver aneurisma do que uma pessoa... Mas uma pessoa que volta a ter os hábitos errados futuramente, ou seja... não cuida da diabetes, não cuida disso, aquilo, volta a fumar, beber, etc. Volta aos fatores de risco. Pode de novo? Pode. Um que não esteja começando a crescer e você não tenha identificado ainda. Entendi. Tá? Ok. Porque isso é uma doença de uma vida, né? Entendi. Então, começa a dilatar quando a gente no início da idade adulta e sangra no final da idade adulta, ou quando é idoso. Doutor, vamos lá para Betim, Minas Gerais, é a casa da dona Beatriz Lara. Olha, Lara também, doutor. Bom dia, Beatriz, meio parente. Bom dia, doutor, bom dia. Que Deus abençoe. Né? Ela descobriu que tem um aneurisma cerebral, uma dilatação na veia arterial de quase 3 milímetros. Sendo assim, gostaria de saber se é necessário fazer cirurgia. Né? A sua quase parente aí. Essa pergunta é boa. Eu vou, assim, a gente vai mexer com probabilidades, certo. Entendeu? A rigor, todo aneurisma pode sangrar. Mas, dependendo do tamanho dele, ele tem mais ou menos chance. E dependendo da localização dele, certo. Ele tem mais ou menos chance. Por isso que é uma pergunta que eu não posso dizer assim... Faz isso. Faça isso. Precisa ver o caso a caso. A localização. Estatisticamente, os aneurismas que têm menos de 7 milímetros têm menor chance de sangrar e eventualmente você não precise operar, mas tem que tratar. Tem que seguir para ver se ele chega perto a esses 7 milímetros. Se a criança cresce. Isso. Se crescer, tem que tratar. Okay. Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Temos mais pergunta, diretor? A Marisa Santina, de Suzano, São Paulo. Bom dia, Marisa. Deus te abençoe também, minha querida. Minha mãe teve aneurisma do lado direito frontal. Qual pode ser a parte neurológica a ser afetada? Bom, sequela, primeiro, eu falei que o aneurisma ele fica em torno do cérebro, da né? massa craniana. Se ele não sangrar, ele não deve trazer sintoma nenhum. Certo, sequelas nenhuma. Sequela nenhuma. O lobo frontal direito está relacionado à cognição e comportamento.
tá? Então a pessoa não fica paralítica, normalmente de ter um aneurisma na região frontal, mas ela tem alterações cognitivas. Cognitivas é memória, raciocínio e principalmente comportamento. Ela muda até um pouco a personalidade dela. Entendi, olha só. Temos mais uma pergunta, diretor? Temos sim a Ruth Oliveira, de São Paulo, capital. Bom dia, Ruth, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Ruth, aprendendo, interagindo e participando, viu? Quais os exames que permitem saber o risco que alguém tem de ter um AVC e um aneurisma, doutor? Bom, primeiro, dentro daqueles fatores de risco, você tem que investigar diabetes, hipertensão, então exames para avaliar esses fatores de risco. Certo. Isso é muito importante. Segundo, esses exames que eu falei, que é a tomografia com angiotomografia, que é o específico para ver aneurisma, e para ver a parede das artérias, para ver se a artéria está fechando ou não. Então, uma artéria que está fechando por causa de aterosclerose, igual ao coração, é um fator de risco para desenvolver um AVC. Uma artéria que está se dilatando no exame da angiografia ou da tomografia, também é um fator de risco de ter um aneurisma. Então, são os exames clínicos, que a gente chama laboratoriais, para ver a condição de saúde geral. Certo. E os exames do cérebro seria ou a tomografia com angiotomografia ou a ressonância magnética. Gente, que interessante, olha, aneurisma, né? Pode aparecer do nada, mas é alguns fatores de risco que a gente aprendeu hoje. É um programa delicado, né? Um tema delicado que chega a assustar, né? Mas a gente tem a lição de casa. A lição de casa é prevenir aqueles fatores de risco que podem levar ao surgimento da aneurisma. E, acima de tudo, trabalhar essa serenidade, essa calma no coração, viu, gente? Por isso que tivemos o prazer, foi um prazer, é um prazer conversar sempre com o Dr. Newton Lara, nosso médico neurocirurgião. Já tem carteirinha aqui no Saúde e Fé, graças a Deus. E quem quiser entrar em contato é 11 2384 9823 ou 11 99861 5000. Está na tela aí para você copiar os contatos do Dr. Newton Lara. Doutor, sempre é um prazer recebê-lo aqui. O senhor, sempre. nossa, eu vou dar um abraço carinhoso, assim, que é um abraço que o povo de casa quer dar no senhor, por tantas informações que o senhor trouxe. Muito obrigado, doutor. Agradeço o convite. Sempre. Volta sempre, viu? Volta, o senhor não pode ficar de fora do programa, viu? Que Deus abençoe. Vou rezar pelo senhor, posso? Pode. Me permite, doutor? Claro que sim. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas.